E aí, meu amigo do universo físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto. E se tem algo que usamos continuamente em nossas vidas, são os sites de busca, também conhecidos como motores de busca. É bem comum usarmos um buscador como o Google quando a gente precisa descobrir alguma informação, e a gente usa várias vezes ao dia, sem perceber. Quantas vezes você usou o Google hoje, por exemplo? Provavelmente pelo menos uma, né? No entanto, você já parou para pensar no tanto de trabalho que um motor de busca precisa realizar para atender o pedido que você está fazendo? I'm so tired of being here. Para se criar um buscador, é preciso construir uma enorme rede de data centers, servidores, redes de computadores. É uma quantidade de hardware muito grande para dar suporte ao tanto de requisições de buscas que são feitas em um único dia, ou até num intervalo de um segundo. No entanto, todo esse hardware é inútil se não existirem algoritmos inteligentes capazes de organizar a informação para entregar o que você está pedindo de uma forma mais rápida. Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa visualizar em alto nível o que um motor de busca, o que um site de busca como Google, Bing ou até mesmo o Yahoo precisa fazer para atender a sua requisição. Existem dois procedimentos que todo sistema de busca precisa realizar. O primeiro a gente chama de matching, seria algo como casamento das palavras que você está procurando. E a segunda etapa, o segundo procedimento é o que a gente chama de ranqueamento. Vou explicar uma coisa de cada vez. Se eu perguntar, por exemplo, num sistema de busca quais são os horários do metrô, a etapa de matching vai ser responsável em buscar naquela base de dados rica as informações que têm a ver com o horário do metrô. Então a ideia do matching é fazer o casamento entre o que você está pedindo e a página que tem a informação que você está pedindo. Quando o sistema de busca recolhe todas essas páginas que tem a informação que você está pedindo, isso é o que a gente chama de matching. Então, retornar toda essa informação que tem a ver com o que você está perguntando é o matching. Mas, além disso, você já deve imaginar que existe uma quantidade de dados muito grande na internet. E quando você procura uma informação como uma linha de metrô, pode vir informação de linha de metrô do mundo inteiro. Você pode retornar até milhões de páginas nesse processo. Cabe então ao processo de ranqueamento, que é o segundo processo, selecionar dentre aquela quantidade de informação muito grande quais são mais relevantes de você mostrar para o usuário. Afinal de contas, quando você procura uma palavra no Google, ele retorna milhões de respostas. Mas além disso, o Google mostra em ordem de relevância isso para você. Você pode procurar a palavra amor, e a palavra amor tem 200 milhões de resultados, mas o Google vai mostrar os 10 primeiros que ele julga mais relevantes. Isso de você colocar os 10 mais relevantes, mostrar eles primeiro para você, é o que a gente chama de ranqueamento. Você faz um ranking entre tudo aquilo que o usuário procurou e mostra para ele em ordem de relevância, em ordem de importância. Na prática, essas duas etapas são feitas ao mesmo tempo no motor de busca, mas para a gente entender melhor, vamos tratá-las em separado, que fica mais fácil para a gente discutir. Por mais que ambos os processos sejam relevantes, não há dúvida que uma etapa crucial que determina a qualidade de um sistema de busca é o ranqueamento. Pois se você procura algo e aquele algo não está aparecendo nos primeiros resultados da sua busca, você vai concluir que aquele sistema de busca é ruim. Então o ranqueamento é decisivo para você ter um sistema de boa qualidade. E nisso fez o Google perpetuar como o motor de busca mais usado, pois o algoritmo dele de ranqueamento é muito superior aos outros sistemas de busca que existem, como o do Yahoo, do Bing, e fez desaparecer outros, como o AltaVista e até o KD.
Eu tinha que falar do KD, gente. Olha a nostalgia, olha os bons tempos do KD. Vocês lembram do KD ou eu tô velho demais pra... Ou eu tô velho demais para isso? I'm too old for this shit. No entanto, para a gente entender o que um buscador de alta qualidade como o Google faz, a gente primeiro precisa conhecer um pouco mais a história dos buscadores e saber que tipo de coisas eles faziam. Afinal de contas, o Google não foi o primeiro buscador que surgiu na internet. Um dos primeiros buscadores usados em larga escala e lembrados até hoje é o Alta Vista. Pode parecer irrelevante hoje, mas o Alta Vista foi o primeiro sistema de busca a realmente resolver bem a questão do matching, que eu me referi antes. Então, diferente de outros sites como o KD, que era simplesmente um cadastro manual de uma série de sites que você procurava, o Alta Vista fazia uma coisa muito mais moderna do que isso. O Alta Vista, ele era capaz de extrair informação de quase toda a web, e essa informação você buscava o que você queria e ele retornava as informações mais relevantes para aquele termo que você procurava. Mas vamos por partes, né? O primeiro buscador nem foi o Alta Vista de fato. Os primeiros buscadores que se tornaram populares eram o Infoseek e o Lycos, que se não me engano era francês. Eles surgiram em 1994. O Alta Vista, que eu vou dedicar mais atenção nesse vídeo, já que ele foi o primeiro buscador usado em larga escala, ele surgiu em 1995. O Alta Vista se tornou o buscador mais popular nesse período, pois ele era capaz de indexar textos de diversas páginas da web de forma bastante automatizada, retornando resultados para você em um piscar de olhos. Você deve ter estranhado quando eu falei a palavra indexar. Afinal de contas, o que significa indexar? Isso está associado com a determinação de índices, ou categorizar assuntos por tema. Quando você... Imagina, por exemplo, uma biblioteca. Se você separa os livros por seção, por exemplo, esses livros aqui são de matemática, esses são de ciências sociais, esses são de biologia, você já está fazendo uma indexação. Você está separando conteúdos por tema. E isso era uma coisa que até em períodos babilônicos, e isso não é força de expressão, realmente existem bibliotecas de templos da Babilônia que já faziam indexação, separavam papiros por tema. Então a indexação que tratamos aqui no contexto de computação é muito parecida com essa indexação. Você por acaso já pegou um livro didático, olhou lá no final e no final você descobriu uma espécie de um glossário, um conjunto de termos e as páginas em que eles aparecem? Por exemplo, você pega um livro de algoritmos, aí lá no final, no índice, você descobre o termo bubble sort e os números 124 e 165, isso significa que o termo bubble sort apareceu na página 124 e na página 165. Os principais livros didáticos costumam ter isso. Para quê? Caso você queira achar um termo científico mais rapidamente, você olha nesse índice em que páginas eles aparecem e já de uma vez pula direto para aquela página que te interessa. No caso de buscadores como Alta Vista, eles faziam uma coisa muito parecida com essa que a gente tem em livros até hoje. Só que ao invés de fazer isso com páginas de livro, nós fazemos isso com páginas web. Vamos entender isso com um singelo exemplo. Imagine que as páginas web da nossa internet fictícia são: a primeira página chama Página do Rafinha, a segunda página chama Casa dos Jogos, a terceira página, o terceiro site, é a página Cérebro Jogos, e a quarta página, UOL Jogos. Eu peguei sites que eram da época bem antiga. Esse Cérebro Jogos, Cérebro Games, era um site meu, inclusive. Se a gente pegar palavra por palavra, a gente pode transformar cada termo dessas páginas em um índice, que nem eu devo estar mostrando aí na tela agora.
Por exemplo, casa 2. Por quê? Porque a palavra casa apareceu no segundo site, o site Casa dos Jogos. Cérebro. Cérebro 3. Por que 3? Porque a palavra cérebro apareceu no terceiro site, que é a página Cérebro Jogos. Vamos pegar um termo como, por exemplo, jogos. Jogos 2, 3 e 4. Por quê? Porque a palavra jogos apareceu no segundo site, no terceiro site e no quarto site. Nota que dessa maneira super simplificada nós já conseguimos criar uma espécie de um sistema de busca. Você procura a palavra e ele vai retornar o número, ou seja, o endereço daquele site. Então, se você procura, por exemplo, o UOL, ele vai retornar o 4, que é justamente o quarto site. Ele vai retornar o endereço do UOL Jogos. Se você procura a palavra jogos, por exemplo, ele vai retornar para você 3 sites. O site Casa dos Jogos, o página Cérebro Jogos e o UOL Jogos. Então, o primeiro princípio mais básico quando a gente fala do sistema de busca é fazer indexação dessa forma. Não sei se você notou, mas para fins de eficiência a gente costuma construir um índice em ordem alfabética. Isso faz diferença. E por que isso faz diferença? Porque se você estiver procurando um termo que começa com A, você já começa procurando no início do seu índice. Se você estiver procurando um termo que começa com Z, você começa procurando no final do índice. Você não precisa percorrer posição a posição até achar que você quer. Se você estiver procurando um termo que começa com M, você já começa a procurar no meio do seu índice, já que a letra M está mais ou menos ali no meio das letras do alfabeto. Esse tempo essa organização em ordem alfabética aumenta a eficiência e a rapidez que o motor de busca retorna as informações para você. Mas aí você deve estar se perguntando, Lucas, tudo bem, aquele índice é construído daquela forma, mas como era construído esse índice? Uma pessoa ia na mão cadastrando site a site até o índice estar pronto? Alguém ia na mão fazendo isso tudo? Claro que não. Essa era uma das inovações que o Alta Vista também desenvolveu. Eles criaram um robô, uma espécie de um programa que na literatura a gente também chama de crawler, e é ele que varria página a página. Então você tinha um programa, um robozinho que visitava cada site automaticamente, e quando ele achava um site, ele extraía a informação daquele site e cadastrava no índice. E como é que ele pulava de um site para o outro? Ele fazia isso pelos links, já que você devia ter um site com um link para outro site, que tem um link para outro site, e ele vai passeando pela web inteira, cadastrando tudo isso no índice para você. Isso não tem nada de estranho, é feito assim até hoje. Existe o robô do Google, o robô do Bing e o robô do Yahoo e dos demais buscadores. O Alta Vista tinha até um robô com nome, chamava Scooter. Então, essa é a primeira grande inovação que o Alta Vista trouxe. Voltando a tratar de indexação, vamos tornar as coisas mais interessantes. E se o usuário buscasse pelo termo Casa Jogos? Agora ele está procurando por um site que contenha os dois termos. O site tem que ter a palavra casa e tem que ter a palavra jogos ao mesmo tempo. Se ele olhar o índice, ele vai verificar que casa existe no site 2 e jogos existe nos sites 2, 3 e 4. O único site que tem casa e tem jogos ao mesmo tempo é o site 2. Então ele vai retornar o único site que tem os dois termos juntos, que é o site número 2. Esse é o primeiro princípio que norteia a criação de um buscador. Mas se a gente implementasse um buscador dessa maneira pura e simples que eu estou apresentando para vocês, nós teríamos um problema. E que problema é esse? Se a gente quisesse buscar o termo exato, como casa dos jogos, teríamos que buscar um site que tem o termo casa, e logo depois do termo casa temos o termo dos, e logo depois do termo dos tem que seguir o termo jogos.
Então você quer achar um site que tenha os termos casa dos jogos na sequência. E se você olhar o índice, você consegue perceber que não dá para fazer isso, porque o índice não guarda a posição das palavras no texto. O que o índice guarda é se a palavra apareceu no site ou não apareceu. Então, do jeito que está aí, a gente não consegue buscar termos que estão na ordem, um seguido do outro. Mas você até pode criar uma gambiarra, um site que na mão ele vai procurando para ver se o termo vem seguido um depois do outro. Isso para poucas páginas é até fácil, mas para um buscador que contém bilhões de sites, isso fica inviável. A solução para esse problema, que também surgiu no Alta Vista, foi a ideia de cada índice não armazenar não apenas a página ou o número da página que ele pertence, mas também a posição que o termo aparece ao longo das páginas. É algo bem simples. Se você tiver, se a palavra casa é a terceira palavra que aparece no site 2, ele vai ser representado por 2, 3. Se a palavra hipopótamo for a 29ª palavra do site, ele vai ser representado como 2, 29. E assim sucessivamente. Com isso, agora a gente não só sabe em que página aquele termo aparece, como a gente também sabe em que posição da página aquele termo aparece. Então vamos mudar o nosso índice agora para mostrar a posição das palavras em cada site. Por exemplo, casa é 2 e 1. Por quê? Porque casa aparece no segundo site, que é o site Casa dos Jogos, e casa é a primeira palavra que aparece. Logo aparece 2 e 1. Vamos olhar, por exemplo, a palavra jogos. A palavra jogos começa com 2 e 3. O que significa esse 2 e 3? Isso significa que os jogos aparecem no segundo site e é a terceira palavra que aparece na ordem. Estamos falando de Casa dos Jogos, terceira palavra. 3, 3. Por que jogos apareceu com 3, 3? Porque a página 3 é a página Cérebro Jogos. Jogos novamente apareceu como a terceira palavra. E 4 e 2, por que tem ali um 4 e 2? Porque a palavra jogos aparece no quarto site, que é o UOL Jogos, e a segunda palavra, o UOL Jogos. A segunda palavra foi os jogos. Então, o indexador ele guarda não só a página aonde aparece a palavra, mas também guarda a posição dela dentro da página. Agora, graças a isso, é possível a gente achar palavras que estão na ordem. Se eu procurasse por Casa dos Jogos, a primeira coisa que ele retornaria é o casa, 2, 1. Aí ele ia procurar 2 no índice e achar o 2, 2. Depois ele ia procurar jogos. Ele ia encontrar 2, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Com isso a gente tem a comprovação que a palavra casa dos jogos aparece junta, uma depois da outra, no site 2, que é o site Casa dos Jogos. Essa possibilidade expandiu o potencial dos sistemas de busca da época. A busca passou a se tornar mais eficiente, pois agora você pode procurar ou termos soltos num site ou termos seguidos também. Isso acabava fazendo muita diferença. Outro ponto que tornava a busca bastante eficiente nesse período é que quando você procurava um termo, o site não ia correndo procurando página após página para encontrar o que você precisa. Ele já tem armazenado num servidor muito grande as palavras dos sites. Então a única coisa que você consultava era o índice. Buscando algo pelo índice sempre seria mais rápido. E isso fez o Alta Vista se popularizar tão rapidamente nesse período. Imagina se tivéssemos que procurar por Casa dos Jogos em todos os sites do mundo, procurando de um em um.
Você ia ficar semanas esperando sua busca terminar. É por isso que buscadores precisavam de servidores complexos para concentrar e armazenar esse índice tão grande. O que eu tô te mostrando, o exemplo de índice que eu estou mostrando para vocês, ele é muito simples. O índice real que o Alta Vista ou esses grandes sites tinham e têm são índices imensos. E eu estou mostrando só uma coisa didática para te ajudar a entender o que um sistema de busca faz. Essa estratégia de armazenar a página e armazenar a posição que a palavra aparece é algo que chamamos de Word Location Trick, algo como truque da localização da palavra. Era algo feito pelo Alta Vista. O Alta Vista, inclusive, tinha a capacidade de especificar o grau de proximidade que as palavras poderiam aparecer. Por exemplo, se você usasse a opção near, que é essa opção que especifica o grau de proximidade entre as palavras, buscando, por exemplo, por cachorro near gato, a busca ia retornar os sites em que a palavra cachorro e gato aparecem com, no máximo, 5 palavras de distância. Então, uma página como o cachorro gosta do gato, a distância entre cachorro e gato é de 2. Gosta do. Tem 2 palavras separando cachorro de gato. Então esse retornaria. Uma palavra que a palavra cachorro e a palavra gato tivessem mais distante, não retornaria nessa busca near. Eu falei um pouquinho sobre o servidor do Alta Vista, mas o que eram os servidores do Alta Vista? Eu pesquisei aqui que em 1998 o Alta Vista tinha 20 máquinas com múltiplos processadores, então eram máquinas bastante parrudas. Elas já tinham processadores 64 bits, elas tinham 130 GB de RAM. Em 98 o servidor tinha 130 GB de RAM e 500 GB de disco rígido, cada uma dessas máquinas. Em 98 esses números são exorbitantes. O Alta Vista tinha quase 80 milhões de buscas por dia, em meados dos anos 2000. Então o Alta Vista foi o grande da web nessa época. Aí com o tempo o Google foi tomando o espaço dela. Num outro vídeo eu pretendo falar especificamente do algoritmo do Google, mas para a gente entender o algoritmo do Google a gente tem que entender o que veio antes, no caso o Alta Vista. E vamos falar um pouquinho agora de ranqueamento, pois eu já expliquei para vocês como o matching era feito. É basicamente esse índice que você armazenava as palavras pela posição e também pela página que aparece. O ranqueamento é a etapa final do procedimento de busca. O ranqueamento ocorre após o término do matching. E qual que era o problema que o ranqueamento queria resolver? O ranqueamento queria fazer o seguinte: dado esse monte de sites aqui, qual é mais relevante para esse termo que o usuário buscou? Era esse o problema. E quando a gente fala de ranqueamento, a gente fala de relevância. Quais dessas páginas são mais relevantes para esse usuário buscando esse termo? Para entendermos isso, imagine um exemplo bem simples. Imagine que o usuário buscou pelos termos causa e malária. E tem 2 páginas que a gente pode retornar para ele. A primeira página, ela diz: as causas da malária são blá 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 blá, mosquito blá 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 blá, por aí vai. Na segunda página, ele descreve uma outra coisa, falando, por exemplo, houve uma campanha militar num país não sei o que, a causa dessa campanha foi devido à guerra civil, blá blá blá, de um país que é assolado por várias doenças como malária. Qual dessas 2 páginas são mais relevantes para aquele termo que o usuário estava buscando? Se você tiver prestado atenção, é bem provável que você diga que é a página 1, já que a página 1 é bem direta. Ela fala: as causas da malária são, e sai falando. A outra página
fala de causa de uma expedição militar e depois fala de que a cidade é aflorada por malária. Então, no fim das contas, pessoal, o que os engenheiros de buscadores perceberam é que quando você procura termos e um termo está próximo do outro, ele tende a ser mais relevante do que uma página que o termo aparece mais distante. Então, o que os engenheiros de sites como o Alta Vista faziam era retornar, quando você procurava por uma série de termos, ele retornava primeiro as páginas que as palavras vinham uma mais perto da outra, coisa que o índice já guardava. No entanto, pessoal, a gente ainda está discutindo em termos bastante simples. Por quê? Além de toda essa parte que eu já mencionei do índice, o Alta Vista também fazia uma coisa que a gente chama de meta-word trick. Seria algo como truque da meta-palavra. Para a gente entender isso, primeiro temos que saber o que são as meta-palavras. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de sites e tudo mais, a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de HTML. O HTML é uma linguagem, não é de programação, mas é uma linguagem que marca elementos do seu site. Então, se você quer colocar uma imagem no seu site, você vai colocar um HTML imagem. Se você quiser colocar uma tabela no seu site, vai ter um comando que vai ser uma tag chamada table, que você vai colocar a tabela. Então, para você colocar uma imagem, para você colocar uma tabela, para você colocar um filme, um vídeo no seu site, você tem que usar a tag de imagem, ou a tag de vídeo, ou a tag de tabela. Então, todo o HTML é baseado em tags, que são os comandos que te permitem colocar coisas naquele site. Eu não vou explicar, inclusive coisas como links, listas de palavras também são definidos por tags. Eu não vou explicar muito ao fundo aqui o que é HTML, senão acho que vai confundir ao invés de ajudar. Mas eu vou destacar pelo menos duas tags aqui para explicar o que o Alta Vista faz. A primeira tag que eu vou falar é a tag body. Ela serve para especificar tudo que é físico que vai aparecer no site. Então, se vai aparecer uma imagem, uma tabela ou um texto, tudo isso vai estar dentro da tag body. Existe também uma outra tag que a gente chama de título, tag title, que a ideia dela é colocar um título no seu site. Então, quando você abre um site, lá no topo superior da janela do navegador, vai aparecer o nome do seu site. E esse nome você especifica nessa tag, tag title. O que o Alta Vista fazia de inovador era indexar não apenas as palavras, mas indexar as tags dentro do seu índice. Então, cada pedaço, cada componente do seu HTML também era armazenado dentro do índice do Alta Vista. Para a gente entender por que isso tem algum impacto, ou por que isso é importante, vamos imaginar os seguintes sites HTMLs. Você tem uma primeira página, que é a página do Batman, tem o título Batman, e o que aparece no texto físico no corpo da página é O Morcego de Gotham. A segunda página tem o título Superman, e no corpo aparece o Filho de Krypton. E na terceira página você tem uma página cujo título é Liga da Justiça, e no corpo aparece equipe liderada pelo Batman e pelo Superman. Tudo isso vai ser indexado, inclusive as tags, a partir de agora. Eu vou tentar colocar o índice aí completo, não sei se vai caber porque é muito grande, mas eu vou colocar pelo menos as entradas mais importantes e eu vou deixar o índice completo na descrição para você dar uma olhada. Eu coloquei em negrito as entradas de índice que fazem parte de um título. É fácil você notar que essas que eu coloquei em negrito fazem parte de título. Quer ver só? Por exemplo, vamos analisar a entrada title. A entrada title tem
no índice dela 1, as entradas 1, 2, 1, 3, 1. O que isso significa? Isso significa que a tag title aparece no site 1, que é o site do Batman, no site 2, que é o site do Superman, e no site 3, que é o site da Liga da Justiça. E por ser 1, 2, 1 e 3, 1, nos 3 sites o primeiro termo que aparece é a tag title. Agora vamos olhar o fechamento da tag title, que é o menor barra title. 1, 3, 2, 3, 3, 5. Isso significa que a terceira palavra do site do Batman é o fechamento da tag title. No site do Superman, a terceira palavra é o fechamento da tag title. E no site da Liga da Justiça, o quinto termo, a quinta palavra na ordem, é a palavra que fecha a tag title. Então, como é que a gente descobre se algo está no título ou não? Basta a gente olhar onde o title começa, onde o title termina e analisa tudo que está no meio. Por exemplo, o title começa em 1 e fecha em 1, 3. Então a gente conclui que o que está no meio, ou seja, o 1, 2, faz parte do título. E o 1, 2 realmente é Batman. Agora vamos analisar, por exemplo, o da Liga da Justiça. Você tem a title começando em 3.1, terminando em 3.5. Isso significa que os termos 3.2, 3.3 e 3.4 fazem parte do título. 3.2 é Liga, 3.3 é Da e 3.4 Justiça. Tudo bem que esse é um exemplo bastante simples, mas imagina que tudo do HTML é indexado dessa maneira. Com isso, a busca fica mais rica, pois agora a gente pode procurar se algo está no título, a gente pode procurar se algo é uma imagem, a gente pode procurar se aquela palavra aparece num parágrafo, se aquela palavra aparece numa lista. Então, isso deixa a busca mais refinada e a busca fica mais rica. Então tudo, sejam links, imagens e outros componentes, tudo ia para a tabela de indexação do Alta Vista. Assim, não é necessário você ficar buscando tudo ao longo da web. Como já mencionei antes, o robô acessa cada página, extrai tudo, inclusive as tags, já guardando. Essa tag aparece na página tal, posição tal. Essa palavra aparece na página tal, posição tal. E por aí vai. Note que basta o robô escanear uma vez para o conteúdo daquela página ficar indexado. Mas aí talvez você me pergunte, e se eu atualizasse o meu site? A indexação ia ficar desatualizada em relação ao meu site? Bom, ficaria um tempo, porque os robôs visitam de tempos em tempos os sites, justamente porque eles sabem que os sites são atualizados continuamente. E o robô ainda faz o seguinte, ele armazena o dia que ele visitou o seu site da última vez. Quando você atualiza o seu site, no servidor fica uma data nova. Então ele verifica se a última vez que ele visitou foi antes da atualização que veio agora. Se ele percebeu que a última visita foi antes de uma atualização, então ele vai visitar de novo, vai extrair aquele conteúdo do site todo novamente. Se ele perceber que da última vez que ele visitou não teve novidade, ele nem perde o tempo extraindo, ele simplesmente vai embora. O que torna até as visitas dos robôs mais eficientes. Voltando a falar de ranqueamento, diversas características presentes em uma página web eram decisivas para que uma página fosse relevante na busca. Na verdade, todos os buscadores consideram uma série de coisas do site para decidir se ele é mais relevante para aparecer na busca ou não. Isso até é uma área de estudo bastante conhecida dentro de computação que se chama Search Engine Optimization. Você aprende as técnicas que tornam os sites mais relevantes para aparecer em posições posições melhores na busca de um site como o Google, por exemplo. Mas o que os sites antigos faziam? O que os buscadores antigos faziam? Se você procurasse, por exemplo, por Homem-Aranha
e na busca ele verificou que existe um site com Homem-Aranha no título, o buscador vai pensar, esse site aqui é relevante porque ele está querendo, e entregava. Então, o sistema de busca considerava uma série de coisas por debaixo dos panos na hora de retornar um resultado ranqueado para você. Podia ser o título, podia ser a quantidade de vezes que uma palavra aparece no site, o total de visitas que o site teve buscando aquele termo. Então, na verdade, mesmo o Alta Vista, ele tinha uma série de coisas que ele levava em consideração para fazer o ranqueamento das páginas. Então, muitos fatores eram levados em conta. Isso é difícil eu especificar um só. Mas é claro que nada se compara ao esquema de ranqueamento que o Google inventou, que se chama PageRank, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Isso merece uma atenção à parte, porque o algoritmo de ranqueamento do Google ele tem umas ideias brilhantes ali. O Google apresenta, por exemplo, como é feito seu ranqueamento? De forma alguma. Isso é um segredo de Estado. E por que isso é um segredo de Estado? Porque se o seu site aparece na frente de outro, isso tem um valor financeiro para você. Você atrai mais atenção, atrai mais visitas, logo atrai mais dinheiro. Então, o algoritmo do Google ele pode ser decisivo para um site ser mais visitado ou menos visitado. Então isso vale muito dinheiro. Então isso é uma coisa que não fica em aberto, é uma coisa que fica escondida. Bom, no entanto, o que eu apresentei nesse vídeo foram as bases dos primeiros buscadores que existiram na internet. E esses primeiros buscadores influenciaram os que vieram depois, como o Google, o Bing e até mesmo o Baidu. Indexar tags na busca, indexar termos pela posição, foram coisas preponderantes para o sucesso do Alta Vista. Ele foi o primeiro a fazer essas coisas. E ao fazer essas coisas, os resultados daquela busca saíam melhores do que outros buscadores. No entanto, tudo isso acabou sendo fadado ao esquecimento quando o Google trouxe um algoritmo de ranqueamento muito mais robusto do que as coisas simplificadas que o Alta Vista fazia. A proposta revolucionária do PageRank, que é o ranqueamento do Google, vai ficar para um próximo vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis mostrar em linhas gerais como um buscador web básico funciona. Eu vou explicar coisas mais avançadas também, que vai ser quando eu falar do PageRank do Google. E é isso, gente. Valeu, obrigado. Não deixa de curtir, compartilhar, divulga esse vídeo aí para a família, para amigos, sugira coisas nos comentários. Eu sempre leio todos, respondo a maior parte dos comentários. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e até a próxima.